Minuto Bola. Seja bem-vindo, cara amigo ouvinte! Começa pra você mais um Minuto Bola, sob a companhia de Léo Rodrigues e o Wing Nantes. Pois é, galera, apertem os cintos e tirem as crianças da sala, o brasileiro tá chegando ao fim. E vem aí a penúltima rodada. Exatamente. Estamos vivendo os momentos que tanto foram aguardados o ano inteiro. É agora que todos os jogos acontecem no mesmo horário e aonde todo o trabalho de cada equipe durante o ano inteiro é botado à prova. Não vão faltar emoções em um jogo sequer. Grande maioria das equipes ainda possuem fortes pretensões e essa é a hora que tudo vai se decidir, seja quanto ao título, quanto à vaga na Libertadores ou quanto ao rebaixamento. Como começamos na introdução, vem aí a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Não é não, Ignates? É emoções à flor da pele, não é isso? Pois é, tudo pode acontecer. Tô esperando nada. Pô, verdade. É o dia que o Brasil para, igual final de novela, né? Final de novela e reta final de Campeonato Brasileiro, ninguém quer perder, né? E vamos começar então falando dos jogos que vão parar o Brasil, né? Como começamos anunciando todos os jogos no mesmo horário, será às 17 horas pelo horário de Brasília. No domingo, né? Exatamente, no domingo. Começa falando pra gente as partidas. O Figueirense vai enfrentar o Corinthians lá no Orlando Scarpelli. No Engenhão tem o clássico dos gigantes, Fluminense e Vasco. O Palmeiras, que tá se reabilitando, vai pegar o São Paulo lá no Pacaembu. E no Moacizão, o Flamengo encara o Internacional de olho numa vaga na Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam lá na Arena do Jacaré. E no Couto Pereira, o Coritiba pega o já rebaixado Avaí. O jogo dos desesperados esse ano acontece no Presidente Vargas, é o Ceará que recebe o Cruzeiro. No Parque do Sabiá, outro duelo dos desesperados, o América Mineiro, que já está rebaixado, pega o Atlético Paranaense, que tá quase. Santos e Bahia, que não lutam por nada, jogam na Vila Belmiro. E mesma coisa no Olímpico, amistoso entre Grêmio e Atlético Goianiense. Pois bem, deixaram para essa penúltima rodada ainda 2 clássicos estaduais, né? Vamos ter Fluminense e Vasco no Engenhão e Palmeiras e São Paulo no Pacaembu. Devido a na última rodada todos os jogos realmente serem clássicos, né? Mas como no Rio e São Paulo possuem 4 times grandes, precisa de que algum deles joguem nessa penúltima rodada. E um deles que nós vamos comentar vai ter seríssima importância pro campeonato, não é isso? Porque ambas equipes ainda podem ser campeãs. O Fluminense de Fred enfrenta o Vasco do Mito Dedé. Pois é, rapaz, um jogo complicado, um jogo... Como é clássico, a gente não deve esperar nada. Como é reta final de Brasileirão, a gente não deve esperar nada. Então, um jogo em aberto. Verdade, e ainda mais quando, como você bem citou, envolve a rivalidade também, né? Não é apenas o interesse de vencer e ser campeão, mas aumenta a obrigação de cada equipe por poder se situar acima dos rivais, não é isso? E o Fluminense e Vasco terão prova disso, já foi um clássico que já decidiu o final de Campeonato Brasileiro também, e agora vai ter mais uma reedição nesse ano de 2011. A única coisa que eu acho triste é um clássico tão importante pela rivalidade, pelas posições na tabela, se situar no Engenhão, né, que é um campo que é triste. Pois é, a falta do Maracanã que realmente vem matando, né, faz muita falta, o futebol carioca. Bem que o Engenhão não é um estádio que cabe pouca gente, né? 45 mil pessoas. Não digo nem pelo número de pessoas, mas pela qualidade do gramado, muito buraco. Todo mundo reclama, todos os jogadores, né, reclamam disso. É triste ver o futebol carioca ser jogado no Exatamente, até porque muitas equipes, né, são 3 equipes, Botafogo, Flamengo e Fluminense, dependendo do estádio, né? Porque quando você tem o Maracanã, é só Flamengo e Fluminense, aí 2 equipes já dá conta, né? Mas o Engenhão tem que segurar todos os clássicos, tem que segurar, além do Botafogo, ainda a dupla Fla-Flu. É um investimento que eles têm que fazer pesado para poder manter o gramado até o final do ano. Fora que quando não joga no Engenhão, tem que ir pra longe, como em Macaé, ou Volta Redonda, né? Ah, verdade. Quando acontece o caso de ter 2 equipes, né, se enfrentando no mesmo horário, e o Vasco, que joga sempre em São Januário, é tranquilo, mas quando é o caso do Flamengo ou do Fluminense, igual agora, né? O Fluminense vai pegar o Vasco no Engenhão e o Flamengo, né, precisou de
que o seu jogo contra o Internacional fosse distanciado lá pro Marcirzão em Macaé, né? Pois é, e na última rodada também vai acontecer isso, já que o Vasco perdeu o mando de campo, né, do São Januário. Exatamente. E o Engenhão já abriga Fluminense e Botafogo. É bem provável. A princípio, quanto a esse detalhe, ficou decidido que a equipe que tiver em menor pretensão, em maiores pretensões, que vai ficar com o estádio, né? Se às vezes só o Fluminense estiver na briga pelo título, seria Fluminense e Botafogo. Se só tiver o Vasco, seria Vasco e Flamengo. Mas a gente tem que ver o que vai acontecer se ainda tiver os dois na briga pelo título, né? Pois é. Que pode acontecer com o Fluminense vencendo o Vasco e o Corinthians perdendo pro Figueirense. Que, inclusive, agora falar de Figueirense e Corinthians, o Timão é a única equipe que já pode ser campeã nesse domingo, né? E vai pegar o Figueirense, que deu uma desarmada depois da goleada sofrida pelo Fluminense em casa. Olha, Léo, isso é o que se fala por aí. Mas, teoricamente, né? Eu acredito que o Figueirense vai jogar tudo e mais um pouquinho. Eu acho que nós vamos poder presenciar uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro. É bem provável, né? E o Corinthians que... as outras equipes que podem não ter nada a perder, porque o Corinthians joga sob a responsabilidade de manter a sua primeira colocação, né? É interessante que caiu o Figueirense contra o Corinthians e os dois disputando lá em cima, né? Disputando lá em cima. Mesma coisa do Fluminense e Vasco. São jogos de altíssimo nível, Flamengo e Inter, justamente. Vaga Libertadores, ficou legal, ficou muito legal. São vários exemplos de partidas que vão ser de acirrar, de encher os olhos, né? Ficou pra última rodada. E ao mesmo tempo lá embaixo também, né, que nós vamos ter o duelo entre Ceará e Cruzeiro no Presidente Vargas. Meu amigo, e o Cruzeiro que teoricamente, como muitos dizem, não cai, né? Mas tem que abrir o olho porque o Ceará joga em casa, estão dizendo por aí, né? Que não cai. Balança, vamos ver. Às vezes a teoria, assim, não entra muito em campo, né? Pois é, o Ceará que é um time perigosíssimo. O Oswaldo tá mostrando um futebol exemplar, apesar da situação do Ceará, o Oswaldo já é um boiadeiro. Tem jogadores muito competentes aqui do Ceará, né? Fora o goleiro, o Fernando Henrique, que fez uma história com o Fluminense, já jogou final de Libertadores, né? Isso aí é o que você tá dizendo. Eu não acredito no Fernando Henrique, não. Eu acho ele um goleiro muito mão de alface, com todo claro, respeito. mas pelo menos ele já tem assim, uma certa importância, uma certa rodagem no futebol, né? Claro que toda equipe, dificilmente hoje no Brasil, uma equipe não tem um goleiro de alto nível, né? E então, partindo para mais partidas, outros jogos que também vão valer vaga na Libertadores é para o Botafogo, que vai até a Arena do Jacaré, em Minas, né? Enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético que, se vencer, elimina qualquer risco de ser rebaixado. Pois é, o Atlético que tá numa boa fase agora, né? O Atlético tá jogando um futebol bacaninha. Exato, começou a melhorar, a render e só foi mesmo perder pro Corinthians, né? Lá no Pacaembu, aquela virada, que o goleiro deu uma bobeirinha no gol final, mas o Atlético Mineiro segue firme, né? E pode, de uma vez por todas, livrar-se do risco do rebaixamento. E complicar o Botafogo lá em cima, né? Que precisa acordar o mais rápido possível, né? Isso, o Louco Abreu voltar a fazer os gols importantes dele. E o Botafogo que tem uma equipe interessante, pô, o Elkerson, que tá aí, não faz gol há 20 jogos, mas sempre foi um jogador importante. Michael Soel, que vem desfalcando bastante a equipe. Cortez, que tá na lista dos craques brasileiros. Exatamente, até foi pra seleção brasileira. Fora a dupla de volantes impecável de Marcelo Matos e Renato, né? Com certeza, muito bem lembrado. Fora também quem precisa acordar é o Flamengo, né? Que vai pegar o Internacional bem armado. Exatamente. Apesar do jogo ser no Rio, é um jogo muito perigoso. Essas polêmicas aí com o Ronaldinho, o bicho tá pegando. Então, o Ronaldinho envolvido, infelizmente, em vídeos que são publicados na internet, não é isso? Eu ouvi dizer que isso aí era conversa, montagem, né? Montagem, mas, né? O que mesmo... ele tem que fazer, ele faz dentro de campo. Dentro de campo, eu não me interesso muito pelo que ele faz fora de campo. E a gente não tem nada que se preocupar com a vida dos outros fora da sua profissão, né? Cada um faz o que bem entender da vida. Polêmica por polêmica, é mais interessante falar da polêmica dos salários atrasados do Ronaldinho. Que é uma questão que tá preocupando o Flamengo, porque o rapaz que cuida dele, né? O Assis, o irmão dele, o empresário do Ronaldinho Gaúcho, agora lembrei o nome, ele tá exigindo que o Flamengo pague os 3 milhões. O Flamengo não, que é a Trafic, né? A Trafic, né? Que paga os 3 milhões que tá devendo ao Ronaldinho. E se não vier o pagamento, ele pode sair do Flamengo em 2012. Mas já ouvi muito flamenguista falar que pode ir embora com Deus. Que não vai fazer falta nenhuma, né? A porta da rua ser vendida a casa. Ele saindo, entra uns 60 milhões de reais no cofre do Flamengo, então... E você acha que seria uma boa saída do Ronaldinho Gaúcho? Pra mim,
Com certeza, porque com 60 milhões dá pra trazer o Love, o Tardelli, ainda fazer uma cabeça de área decente e comprar mais um zagueiro. Exatamente, um dinheiro suficiente pra você fazer uma time, grande equipe, né? Não tem como contratar um grande jogador assim de nome, mas pega daqui, pega dali, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? O e Love o time vai que ficando entrou, forte. o Luxemburgo entrou em contato com o Love, né? E ele declarou novamente a sua vontade de jogar pelo Flamengo. E você citou o Diego Tardelli, ele que provavelmente vai voltar ao Brasil em 2012, tem recebido propostas do Atlético Mineiro, mas quem sabe o Flamengo não vindo com interesse Rapaz, também. na vez que ele jogou pelo Flamengo, jogou muito bem, apresentou um futebol muito bacana, muito agradável de se ver, muito Ganhou título, né? Foi campeão carioca. efetivo, um jogador efetivo. Gosto do Diego Tardelli. Inclusive, tem uma camisa do Diego Tardelli da época que ele jogava no Real Betis. Olha só, você tem guardado? Eu tenho guardado, uma bela camisa. Uma hora você tem que trazer aí pra gente ver, com certeza, né? E no mais aí, nós temos então as outras partidas valendo vaga pra Libertadores, que é Coritiba e Avaí, né? O Coritiba que ainda com chances remotas de se classificar apenas matematicamente, mas recebe um time rebaixado, né? Pode ser teoricamente um jogo mais fácil do que pra outras equipes. Com certeza. O Avaí não deve trazer muito perigo. E outro jogo também que vai ser interessante na rodada é o América Mineiro recebendo o Atlético Paranaense, que precisa vencer e torcer por um empate entre Ceará e Cruzeiro, né? Pois é, o Atlético Paranaense que tá dependendo dos outros, né? Terrível. Pois é. E fora os outros dois jogos que vão ser pelados, Santos e Bahia, Grêmio e Atlético Goianiense, daí o que der não vai prejudicar nenhuma equipe, né? Não ajuda nem prejudica. Não ajuda nem prejudica o Santos, que já tá pensando no Mundial também, né? Então nós vamos finalizando com o nosso palpitão Minuto Bola. Quanto você acha, meu caro Ignantes, quanto a essas partidas que podem decidir o Campeonato Brasileiro nesse fim de semana? Figueirense, Corinthians e Fluminense Vasco. Figueirense e Corinthians vai dar 1-0 Figueirense. Sofrido. Chorado, mas fica. Choradinho. E Fluminense e Vasco vai ficar no 1-1. Perfeitamente. Eu vou ser sincero pra você, viu? Acho que o campeonato termina domingo, viu? Você acha? Eu acho. As circunstâncias do jogo Fluminense-Figueirense vão ser determinantes pra isso, porque o Vasco vai pegar um Fluminense embalado, que dificilmente perde o jogo. Eu acho que o clássico dos gigantes fica empatado no 2-2. E o Corinthians vence o Figueirense por 2-1. O negócio é que ninguém quer ganhar o campeonato. Não, ninguém quer ganhar. Tá na hora do vamos ver, tá todo mundo pipocando, né? Mas eu acho que dessa vez o quadro vai ser diferente. Mas em todo caso, a gente tá apenas dando palpites, né? Com Porque certeza. a chance de errar é sempre maior do que a de acertar, não tem como. Tá certo. E a gente não é diferente, né? De gênio e de louco, todo mundo tem um pouco. E assim nós vamos finalizando mais um Minuto Bola. Pois é, galera, a gente fica por aqui. Mais um Minuto Bola gostosinho pra vocês. Exatamente. E um abraço, mais o beijo de hoje vai para a nossa apresentadora Lorena Garcia, que faz aniversário neste sábado. Nossos parabéns, Lorena. E pode deixar que na segunda-feira, quando você estiver aqui, vai ter algumas surpresinhas bacanas. Não vai ter bolo. Bolo só se ela trouxer, né? Então você conferiu o Minuto Bola nas companhias de Léo Rodrigues e o Ignantes. Pois é, nos trabalhos técnicos de Monique Cristina, supervisão e orientação de Ezio Pessalho. Programa Minuto Bola.